Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma breve palavra, Evangelho de João. Você que trouxe sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 67 e 68. Amém? Diz assim: Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Curva sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós rendemos graças a Ti por esse momento, estarmos aqui diante da Tua igreja. Não sou nada sem o Teu Espírito Santo, Tu sabes de todas as coisas. Nesse momento, Pai, refrigera nossa alma. Ó Senhor, dá-nos a Tua graça, Senhor, somente a Tua graça, nada mais, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é de suma importância nós termos em mente de que nós não estamos passando por um tempo assim tão favorável. Quando nós olhamos as profecias, a palavra de Deus, nós vemos que ela está se cumprindo a cada dia ela está se cumprindo. E nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, como pessoas que seguem os mandamentos de Deus, nós temos que estar sempre atentos para que nós não caiamos em situações desagradáveis, ao qual nós vamos realmente entristecer o Espírito Santo. Nós estamos iniciando um novo ano 2022. Por que Jesus não voltou ainda? Deus estendendo a sua misericórdia. Tem muitas pessoas que ainda não alcançaram o Evangelho de Jesus. Muitas pessoas perdidas que ainda precisam ser alcançadas. E nós precisamos de uma direção. A direção que nós precisamos, ela está exatamente nas Escrituras. Porque toda palavra de sabedoria está nas Escrituras. Eu gosto sempre de dizer isso. A Bíblia, ela não é só um livro que mostra para nós a salvação das nossas almas. A Bíblia, ela é um livro de sabedoria. Ela nos ensina a viver com a nossa família. Ela nos ensina a administrar os nossos bens. A Bíblia nos ensina a lidar com os nossos amigos, a lidar com o governo. A Bíblia nos ensina a tomar decisões. Se nós realmente acreditamos nesta palavra, nós vamos começar o ano e nós vamos findar o ano sempre debaixo da graça e da misericórdia de Jesus. Como nós falamos aqui no culto da virada, nós não temos que começar o ano pensando que você está blindado. Nada de mal vai acontecer, nada de preocupação vai acontecer. Não, pelo contrário. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas quando nós iniciamos o ano, quando nós falamos aqui no culto da virada, com a consciência de que Deus é soberano, de que Ele está no controle de todas as coisas, que nós somos guardados por Ele, nós vamos começar cientes de que a vitória é certa. Mas esta vitória não vai ser uma vitória que nós vamos deitar numa rede e esperar ela acontecer. Nós vamos ter que batalhar, nós vamos ter que plantar para colher. Se nós não fizermos nada, nada vai acontecer. E diante desse texto que nós lemos, nós estamos aqui diante de uma pergunta de Jesus aos discípulos. Jesus, aqui no capítulo 6, ele começa a discorrer que Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. O discurso de Jesus foi se aprofundando de uma tal forma que Jesus chegou a dizer: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não é digno de mim. Somente aqueles que comerem da minha carne e beber do meu sangue, eles poderão ir para o reino de Deus, ou participar do reino de Deus. E a multidão, ouvindo essas palavras, eles acharam esta palavra muito dura. Se nós formos ler o capítulo 6, vocês vão ver que as pessoas começaram a dizer: mas dura esta palavra. Ele está mandando nós tomar o seu sangue, beber, comer a sua carne. Só que as pessoas levavam tudo para o lado material. Eles estavam pensando que Jesus estava falando literalmente a carne e o sangue.
Mas quando Jesus fala comer da minha carne e beber do meu sangue, é participar do seu sacrifício, participar daquilo que ele sofreu, acreditar nele. É como se nós estivéssemos sofrendo junto com ele. Beber do sangue, comer da carne, é como se nós sentíssemos a dor que ele sofreu. E os discípulos agora, eles ouvindo essas palavras, eles interrogaram, mas que palavra difícil, é difícil de crer nisso. E a Bíblia diz no capítulo 6, que as pessoas então começaram a ir embora. Foram quase todos embora, porque não aceitaram a palavra de Jesus, aquele ensinamento de Jesus, ou porque eles não estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer. E aí no final do capítulo, quando nós lemos aqui, capítulo 6, versículos 67 e 68, Jesus perguntou para os discípulos, para os apóstolos, todo mundo foi embora, né? Usando aqui as minhas palavras. Todo mundo foi embora, vocês também não querem ir embora? Mas aí a palavra de Deus diz que Pedro tomou a palavra e respondeu: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Observa que nesse versículo 68, nós temos 3 frases, podemos assim dizer. Para quem iremos? E nós estamos começando o ano, e é muito importante nós martelarmos isso na nossa memória, que nós não temos outra pessoa importante, poderosa, que nós podemos correr atrás dele para que ele nos socorra, a não ser Jesus Cristo. De repente você vai estar diante de uma dificuldade, diante de um problema, de uma situação complicada, e você possa perguntar, né, lá no seu interior: para onde eu vou? O que vou fazer? Ou qual atitude tomar? Para onde iremos? Para quem iremos? Mas a pergunta que Pedro faz para Jesus, ele faz uma pergunta não com dúvida de que Jesus não teria a solução, não. Ele está dizendo: para quem iremos, Senhor? Não tem outra pessoa, não existe outra pessoa igual ao Senhor. Somente o Senhor tem o poder. Pedro, ele realmente expressou a verdade. Mas é interessante que quando nós vamos ver o capítulo 6, nós vamos ver que esta multidão que acompanhava Jesus, eles tinham uns motivos estranhos. E nós podemos perguntar nesta noite: quais os motivos em que procuramos a Jesus? Por que essa multidão, ela não estava com Jesus, não aceitou as palavras de Jesus? Porque elas estavam com motivos errados. No versículo 25 e 26, acompanhe comigo. Versículo 25 e 26, olha o que diz: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, como chegastes aqui? É importante nós trazermos à memória do irmão por que eles fizeram essas perguntas. Jesus acabou de fazer a multiplicação dos pães, e Jesus subiu para o monte, porque a multidão queria pegar Jesus à força para proclamar o rei. Então ele saiu do meio da multidão, foi para o monte, e a tarde chegou. Os discípulos agora entraram no barco e foram para Cafarnaum, e Jesus ficou. Mas à noite Jesus andou pelas águas, encontrou o barco e chegou lá do outro lado juntamente com os discípulos. É por isso que a multidão agora pergunta: Senhor, como o Senhor chegou aqui? Porque eles não viram Jesus entrando no barco com os discípulos, eles não viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram admirados. Mas como é que o Senhor chegou aqui? Aí Jesus responde, versículo 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aqui está a resposta. Por que os discípulos, quando Jesus começou a falar do verdadeiro pão, da verdadeira água, do verdadeiro significado de quem ele era o pão vivo que desceu do céu, a multidão não entendia o porquê. Porque aquela multidão estava seguindo a Jesus com um motivo errado. Em outras palavras, pessoas que procuram a Jesus só pelos os benefícios que Jesus pode fazer. Mas as pessoas não estão preocupadas com a sua vida eterna. Elas não estão preocupadas com o inferno. Elas não estão preocupadas para onde elas vão quando morrer. Elas estão preocupadas apenas com o seu dia hoje, com o agora.
Senhor, eu quero agora, eu quero que o Senhor resolva agora. Aí nós podemos perguntar, qual é o nosso motivo? Quais têm sido os nossos motivos em procurar Jesus? Porque se nós estivermos com esses motivos dessa multidão, nós não vamos suportar as palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus, elas são entendidas de forma espiritual. Se nós não estivermos guardados em Cristo, se nós não estivermos com a intenção certa de que nós queremos a salvação, agora se nós estivermos com a intenção de querer só mesmo os benefícios desta terra, nós não vamos suportar aquelas palavras que às vezes não são entendidas de uma forma humana. Nós vamos começar o ano agora, já estamos, né? Hoje é o segundo dia do ano, e aí você tem o seu trabalho, você tem a sua empresa, você trabalha lá no frigorífico, você trabalha em outra empresa, em outro departamento dessa cidade, e aí Jesus faz uma pergunta para nós nessa noite, está no texto, lá no versículo 27, quais os motivos em que nós trabalhamos? Versículo 27, não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus o Pai nele colocou o selo de aprovação. Se você estiver trabalhando da forma errada, com a motivação errada, trabalhando só pela comida que perece, você vai fazer como esses discípulos, não vai querer seguir a Jesus. Para onde você vai? Você tem que ir com Cristo. Nós temos que ir com Cristo. Mesmo se a palavra, às vezes, ela não é entendida de uma forma racional, mas sim uma forma espiritual. Eu preciso crer que Jesus é santo, que Jesus é rei, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o caminho, a verdade, a vida. E aí eu pergunto para nós mais uma vez, para onde iremos? Quando a luta chegar, para onde você vai correr? Quando a situação financeira bater na sua porta, a situação difícil, lógico. Para onde você vai quando alguém te xingar, quando alguém falar mal de você, quando alguém caluniar sobre você? Para onde você vai? Aqui Pedro, ele falou, Senhor, para onde iremos? Senhor, não tem outra pessoa que eu possa procurar a não ser o Senhor. Porque ele termina uma frase, só tu tens a palavra de vida eterna. Irmãos, nós temos N caminhos, vários caminhos, ainda mais hoje no século 21. Tem várias filosofias, vários pensamentos, ideologias, né? Nem se fala. Aí nós perguntamos, qual a ideologia eu vou seguir? Qual é o propósito? As pessoas falam que isso é verdade, a outra fala que isso aqui que é verdade. Não, isso é verdade. A verdade hoje, infelizmente, ela não é uma verdade. Para nós é. O que é verdade para nós? A palavra. Deus é verdade, Jesus é verdade. Mas para o mundo hoje não existe verdade. A verdade é relativa. A verdade no mundo, cada um tem uma verdade. Infelizmente é assim. E nós não podemos nos deixar levar por este mundo. Nós precisamos colocar na nossa mente que a palavra é verdade, Cristo é verdade. O que Cristo fala? O que a palavra de Deus fala sobre ideologia? Macho e fêmea. O que a palavra fala de autoridade? Deus é a autoridade suprema sobre todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. E eu estava ouvindo uma palavra esta tarde, o qual mexeu muito com o meu coração, e nós vamos ver, porque eu creio que Deus está olhando para este mundo, de uma forma de justiça. Deus haverá de trazer uma justiça sobre o mundo, sobre o Brasil, principalmente. E quando Deus estiver julgando essa terra, você vai fazer essa pergunta, para onde iremos? Mas você já tem a resposta, eu vou para os pés de Jesus, eu vou para a palavra, eu vou para aquele que pode todas as coisas, eu vou para aquele que controla todas as coisas, aleluia. Nós precisamos, irmãos, entender que existe um controle, existe um Deus que nos ama e tem uma direção para nós. É o único caminho, é Jesus. E a segunda frase que nós olhamos nesse texto, que Pedro falou assim, Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus é a fonte inesgotável da vida. Aleluia. Versículo 35 de João capítulo 6. Jesus é a fonte inesgotável da vida. Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Nunca terá fome. O apóstolo Pedro tinha
100% de razão em dizer: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Então, meu irmão, a fonte inesgotável é Jesus. Ele é o pão da vida. Lógico que aqui ele está falando de um pão espiritual, mas automaticamente também ele é o pão material. Ele que traz a sustância para a sua família, ele que multiplica, aleluia, ele que faz prosperar a sua vida. Ele é o pão da vida, aleluia. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Nunca terá sede. Mas eu não quero que você entenda como os discípulos estavam entendendo. Jesus não está falando aqui de fome física e nem de sede física. Ele está falando da fonte da vida, o pão da vida. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida. Mas automaticamente, quando você serve a Jesus, como eu tenho dito aqui, ele te sustenta também em todas as formas. Não vai te faltar o pão de cada dia. Não vai te faltar. Eu tenho certeza que ninguém aqui passa fome. Todos os dias temos almoço, temos janta, temos o café da manhã, graças a Deus. E às vezes nós começamos o ano, com aquela dificuldade. Quantos anos nós já passamos aqui? Nós começamos o ano e falamos: meu amor, como que vai ser? Mas nunca faltou. Nunca faltou. Irmão, se faltar o pão e a água, o que será de nós? E aí nós olhamos para as circunstâncias e às vezes nós não damos tanto valor no pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia é muito mais importante, meu irmão, do que ouro, do que prata. Já pensou você ter toda a riqueza do mundo, mas não ter uma fonte de água para tirar água para beber? Já pensou isso? Todo ouro, todo o dinheiro que nós temos não compra a nossa vida, porque a água é vida. Então quando nós olhamos para a nossa vida que nós estamos vivendo e olhamos a sustentabilidade, aquilo que Deus tem colocado na nossa mesa, o pão nosso de cada dia, é motivo de nós dizermos para o Senhor: obrigado, Senhor, só Tu tens a palavra de vida eterna. Só o Senhor sustenta, só o Senhor nos multiplica, só o Senhor faz o impossível nas nossas vidas. No versículo 37, vai nos dizer assim, que Jesus jamais rejeita aqueles que vai a Ele. Versículo 37, olha o que diz lá: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Olha que palavra maravilhosa. Se você está em Cristo, Ele não te rejeita, Ele te ajuda, Ele te sustenta, porque Ele tem a palavra de vida eterna. Amém? Ele tem um jeito, Ele resolve para você. Em último lugar, o apóstolo Pedro diz assim: cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Meu irmão, nós falamos aqui nesses cultos anteriores que nós temos que crer sem ressalvas que Deus é soberano. Só assim nós vamos conseguir vencer. Só assim nós vamos conseguir entrar no barco de 2022 e chegar até o final. E entrar no outro 2023. 2022 vai ser uma bênção, em nome de Jesus. As notícias não são tão favoráveis, economicamente falando, a gente escuta por aí. Mas nós temos que crer que o povo de Deus é guardado e protegido por Ele. Não que nós somos super homens, super mulheres, não. É porque Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. E quando eu falo isso é com uma convicção muito grande, porque mesmo se a morte chegar, nós estaremos em Cristo. Aí pastor, agora o senhor complicou, mas o senhor está falando que nada de mal vai acontecer. Mas se eu morrer, está tudo bem? É isso aí, é isso aí. Nós não queremos ir para o céu, temos que estar preparados. Meus irmãos, vamos começar o nosso ano crendo nesse soberano Deus. Só podemos ter essa vida se crermos, mesmo que às vezes foge do nosso raciocínio lógico, aquilo que Jesus está falando. Nós temos que crer nele, nessa vida eterna, mesmo que às vezes foge do nosso raciocínio lógico. Jesus estava dizendo: olha, tem que comer do meu pão, tem que beber do meu sangue. Que isso? Comer o corpo de Jesus, beber o sangue? E porque eles não entenderam espiritualmente, eles abandonaram Jesus. É por isso que nós temos que crer que Ele é soberano, mesmo que às vezes a palavra ela não tenha um sentido lógico, mas espiritualmente ela tem sentido. Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para nós. Jesus sabe quem são os seus verdadeiros discípulos. No versículo 64 diz assim, versículo 64: contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. Então nós temos que servir a Jesus com sinceridade, porque Jesus, Ele sabe quem é que está levando de qualquer maneira.
Jesus sabe quem não está sendo verdadeiro. Às vezes nós estamos aqui achando que estamos servindo a Deus, mas Deus sabe todas as coisas. Então comece o seu ano com a certeza de que você é um servo de Deus, de que você adora Jesus, adora o Pai em espírito e em verdade, sem ressalva, meus irmãos, sem ressalva. Deus tem o melhor para nós, mas nós temos que ter essa direção, assim como Pedro: Senhor, não tem outro lugar que eu possa ir, só o Senhor tem a palavra de vida eterna, só o Senhor tem a palavra de vida eterna, tá bom? Quando você estiver diante de alguma dificuldade deste ano, lembre dessa palavra que Pedro falou: olha, Senhor, não tem outro lugar que nós podemos ir, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde iremos? Não tem outro lugar, só Jesus. A quem eu vou pedir socorro? Só Jesus. Ele tem a palavra de vida eterna. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos passar para a segunda parte.